Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Imagina a seguinte cena. Um adolescente de 15 anos, no meio de uma sala de aula barulhenta, olhando para uma equação de física no quadro negro. Uma cena bem comum, né? Sim, super comum, e ele precisa resolver aquele problema para passar de ano. Só que, existe um detalhe totalmente invisível aí. A bagagem que ele não tem. Exato. Para resolver a equação de física agora, ele precisaria ter aprendido o básico de frações e, proporções matemáticas lá atrás, no 6º ano. Mas quando ele estava no 6º ano, as escolas estavam de portas fechadas. E ele dividia um celular com a tela trincada com mais 3 irmãos para tentar pegar o sinal do Wi-Fi do vizinho, sem muito sucesso, diga-se de passagem. É uma imagem que, olha, corta o coração. Demais. Mas que resume perfeitamente a realidade de milhões de estudantes, sabe? A conta daquela disrupção chegou, e ela é altíssima. E é exatamente sobre isso que vamos falar nessa nossa investigação de hoje. Porque, veja bem, aqui estamos, maio de 2026. Já se passaram 5 anos. 5 anos após o início da pandemia de Covid-19. E assim, parece que a maioria da sociedade já virou a página. Assim, os shoppings estão cheios, os escritórios voltaram à rotina normal. Isso. Mas a educação brasileira, por outro lado, continua lutando contra uma sombra densa e incrivelmente complexa. Uma ressaca que não passa. Perfeito. E a nossa imersão de hoje se baseia na edição número 103 do Boletim Aprendizagem em Foco. Que foi publicado pelo Instituto Unibanco, em março de 2025. Isso mesmo. E o nosso objetivo aqui, para quem nos ouve, é tentar entender como o Brasil está lidando com essa ferida aberta. Qual é a missão das escolas agora? Bom, o que esse boletim faz, na verdade, é nos dar um raio-x muito preciso, sabe? De um sistema que percebeu, da pior maneira possível, que as ferramentas antigas simplesmente não servem mais. Não dão conta do recado. Nem um pouco. O ensino remoto foi a única tábua de salvação que existia naquele momento de emergência absoluta. Acho que ninguém questiona isso. Era o que dava para fazer. Exato. A questão é que essa tábua de salvação não aguentou o peso de todo mundo. Entendi. Quem já estava em situação de vulnerabilidade, quem morava em regiões remotas, afundou. A desigualdade que já era grave se tornou um abismo intransponível. E para o nosso público, a ideia central que queremos explorar aqui envolve uma mudança estrutural, uma mudança de paradigma mesmo. Com certeza. Porque, propondo uma analogia inicial aqui, é como tentar construir o segundo andar de uma casa quando o térreo nunca foi terminado. Boa analogia. Em vez de apenas tapar uma rachadura na parede com massa corrida, o sistema precisou parar e dizer, olha, peraí, precisamos de alicerces novos, não adianta só jogar um cimento rápido por cima. Exatamente. E assim, essa constatação não veio de um achismo, sabe? Ou de uma intuição pessimista. Veio da matemática fria. Veio de dados. Os dados mostraram que o estrago na fundação era totalmente sistêmico. O que me leva ao grande choque de realidade que o Brasil tomou. Porque os professores já sentiam na pele. Na rotina diária da sala de aula, né? Claro. Eles sabiam que os alunos não estavam acompanhando. Mas aí, saíram os resultados oficiais. Do Sistema de Avaliação da Educação Básica. O famoso SAEB referentes a 2023. E quando esses números aterrissaram na mesa dos gestores governamentais? Tiraram qualquer ilusão de que as coisas iriam se resolver sozinhas com o tempo. Sim. E o que esses números disseram, afinal? Quando a gente compara os dados de 2023 com os do SAEB de 2019... Que foi a última prova antes da pandemia? Isso. Vemos quedas de desempenho em absolutamente todas as etapas de ensino. Nossa! Tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Não escapou ninguém. E o boletim destaca muito a situação do ensino médio, certo? A esmagadora maioria dos estados apresentou retrocessos muito evidentes nessa fase. E aí eu te pergunto... Todo mundo sabia que o ensino remoto ia ter falhas. Mas esses dados do SAEB revelam o que na prática? Foi só um tropeço temporário, um semestre ruim? Ou foi um verdadeiro terremoto nas fundações educacionais dessa molecada? Foi um terremoto, mas na escala mais destrutiva possível. Pense na aprendizagem como uma escada. Ok, uma escada. Se um aluno tropeça em um degrau,
Ele levanta, sacode a poeira e continua subindo, certo? Certo. Mas o que o SAEB de 2023 revelou foi que vários degraus no meio da escada simplesmente desapareceram. Caramba. Lembra daquele adolescente da sua história no início, o que perdeu as frações matemáticas no 6º ano? Sim, o do celular trincado. Ele mesmo. Ele não consegue ler um gráfico complexo no ensino médio hoje. Não tem como. A desigualdade se cristalizou de uma forma que o currículo tradicional não dá mais conta. Quer dizer que abrir o livro no próximo capítulo, como os professores sempre fizeram, Se tornou um ato inútil para boa parte das turmas. Não tem o que conectar ali. então, se o buraco é tão mais profundo, as velhas estratégias das escolas definitivamente não funcionam. De jeito nenhum. E é aqui que entramos no coração desta análise aprofundada. Porque, lendo as fontes, notei uma confusão imensa de conceitos que a gente precisa desempacotar agora. Ah, sim. A sopa de letrinhas da pedagogia. Exato. O boletim deixa muito claro que existe uma diferença colossal entre recuperação e recomposição. É uma distinção que, olha, muda completamente o jogo dentro da sala de aula. Então, me explica, o que é a velha e conhecida recuperação? Classicamente, a recuperação é uma ação pontual. Ela costuma acontecer no final de um bimestre ou lá no fim do ano letivo. Aquela semana de provas finais. Isso. Ela existe para aquele aluno que estava presente, que viu o conteúdo, teve acesso ao material Mas, sei lá, dormiu no ponto. ou teve uma dificuldade específica com a matéria e não atingiu a nota mínima. A recuperação tenta cobrir aquela lacuna isolada, sabe? Para o aluno tirar a nota e seguir com a turma. Certo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem acompanha a análise. Vamos lá. Porque eu pensei numa coisa. A recuperação é como rever uma cena de um filme. Como assim? Sabe quando a gente vai ao cinema, alguém tosse muito alto na fileira da frente e a gente perde o diálogo crucial? Sei bem. A gente fica sem entender por que que o personagem tomou aquela decisão. Mas se fosse em casa, você volta a cena, assiste de novo, entende o contexto e o filme segue normalmente. Uma ótima analogia. Mas a recomposição, pelo que entendi do documento, é como perceber que um rolo inteiro do filme sumiu da sala de projeção. Sumiu, evaporou. O filme simplesmente pula 30 minutos da história. Não adianta tentar adivinhar o final ou assistir a cena atual em câmera lenta. Não faz sentido nenhum. O aluno nunca teve contato com aquilo. Ele não estava na sala, a internet caiu por meses, a escola fechou. A recomposição exige que a direção pare o filme atual e vá filmar as cenas que estão faltando. Perfeitamente colocado. Mas, sendo bem cética aqui, na prática diária, naquela correria insana de uma escola pública superlotada, Sem onde você quer chegar. essa tal de recomposição não acaba virando só um nome mais bonito, uma jogada de marketing para o velho reforço escolar no contraturno? Essa é a dúvida de ouro. Mas a resposta, estruturalmente falando, é não. Não? Não é a mesma coisa. Pensa bem, o reforço escolar tradicional muitas vezes pega a exata mesma aula que o aluno não entendeu de manhã e repete à tarde. Só que com menos alunos na sala. Isso, mas se o aluno não tem a base, repetir uma aula avançada mais devagar é como tentar instalar um telhado numa casa sem paredes. Vai cair? Ah, faz sentido. A recomposição exige redesenhar a forma de ensinar. Ela é sistêmica, não é um band-aid. Ela ajusta o currículo principal para dialogar com o que foi perdido no passado. Não é um curativo extra à tarde. É uma cirurgia na estrutura da aula da manhã. Nossa, O que nos leva a um dilema monumental de logística. Porque é muito bonito falar em redesenhar o currículo na teoria. no ar-condicionado de uma secretaria fácil. Exato, em uma sala de reuniões. Mas como um país continental como o Brasil, com realidades mas tão distantes, consegue fazer essa mudança colossal chegar na lousa de uma escola no interior? É um baita desafio. E as fontes indicam que isso tomou a forma de uma política pública pesada, o tal Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. Que foi lançado em junho de 2024, né? Isso, e não parou por aí. Sim, esse pacto não ficou só na intenção de um documento bonito. Em 2025, ele foi institucionalizado. Pelo decreto número 12.391. Exato, virou uma política pública fixa. Isso significa que o governo federal passou a oferecer apoio técnico e financeiro real, dinheiro mesmo, para estados e municípios. E para que essa engrenagem toda não virasse um caos administrativo,
O pacto foi estruturado em 5 eixos de articulação muito claros. Vamos desbravar esse mapa do tesouro, então. Vamos lá. O primeiro eixo é o currículo. E pelo que o boletim aponta, trata-se de ter coragem para cortar. Cortar na carne. Eliminar repetições, enxugar excessos da grade e focar brutalmente nas habilidades essenciais, com um peso gigante em linguagens e matemática. Porque sem a leitura e o raciocínio lógico, não se aprende as outras matérias. Faz sentido. O segundo eixo é a avaliação. Mas, pera lá, Diga. os professores já não vivem afogados em pilhas de provas para corrigir? Colocar mais avaliação no sistema não gera uma revolta na sala dos professores? Geraria, com certeza absoluta, se fosse a avaliação tradicional punitiva. A da nota vermelha. Essa mesma. Mas o pacto fala em ciclos de avaliação formativa. É uma diferença enorme. A avaliação punitiva é o juiz dando a sentença final, reprovado ou aprovado. Tá, e a formativa? A avaliação formativa é um GPS. Uhum. Ela acontece continuamente de forma bem mais leve, rápida, apenas para mapear exatamente onde estão os tais rolos de filme perdidos que você mencionou antes. Ah, entendi. É para o professor não atirar no escuro achando que a turma sabe algo que não sabe. Exatamente. O terceiro eixo são as mediações pedagógicas. Espera um pouco, eu preciso interromper aqui. Lendo o documento da Fundação, algo me surpreendeu muito nesse ponto. O que foi? O texto fala expressamente em suporte emocional. Fala de acolhimento e de readaptação dos alunos. Sim, é um pilar oficial agora. Quer dizer que uma política pública nacional, escrita em um decreto oficial do governo, parou e admitiu que o problema educacional não se resolve apenas com mais equações matemáticas na lousa. É um marco de fato. E que é fundamental tratar do estado psicológico de quem está sentado naquela cadeira escolar. Se conectarmos isso com o cenário maior, vemos uma das evoluções mais maduras da nossa educação recente. Explica melhor isso. A neurociência bate nessa tecla há muitos anos. A prontidão emocional é um pré-requisito biológico para a aprendizagem. Como assim, biológico? A gente costuma pensar nisso como algo só psicológico. Pense nas funções executivas complexas do nosso cérebro. Focar atenção, resolver problemas. Memorizar regras de gramática, tudo isso. Um cérebro que está sob estresse crônico, traumatizado por um luto familiar ou vivendo em tensão constante pela vulnerabilidade social. Que se agravou demais na pandemia. Muito. Esse cérebro entra em modo de sobrevivência. A biologia assume o controle. E aí? E no modo de sobrevivência, a área do cérebro responsável por aprender álgebra simplesmente desliga. Não tem energia para isso. Nossa. O acolhimento emocional deixou de ser visto como um assistencialismo romântico das escolas e passou a ser encarado como a chave de ignição da cognição. Sem acolher e estabilizar o aluno, qualquer currículo brilhante vira pó. Vira pó. É perda de tempo. Traduzindo de forma bem direta para o nosso público, se o adolescente está em pânico crônico ou fome crônica, o cérebro dele não tem banda larga sobrando para processar uma regra de 3. Resumiu perfeitamente. Ok, faz todo sentido agora. Para fechar o mapa, temos os últimos 2 eixos. O quarto é a formação. Afinal, os professores precisam de metodologias inovadoras. Sim, e de formação continuada. Não dá para pedir que a equipe opere um sistema totalmente novo usando o manual lá dos anos 90. Não mesmo. E o quinto eixo fecha a conta. Materiais. Que é o desenvolvimento de conteúdos bem estruturados para dar o suporte real às aulas. É uma arquitetura de política pública muito bem amarrada. Mas... Sempre tem um mas. Só que decretos assinados em gabinetes em Brasília soam maravilhosos no papel, né? A prova de fogo, o lugar onde a teoria chora. É a rotina caótica e totalmente imprevisível de uma terça-feira chuvosa numa escola estadual. Com certeza. É lá que o jogo acontece. E é exatamente por isso que a gente precisa olhar para os laboratórios do mundo real. Porque o boletim do Instituto Unibanco faz um mergulho muito legal em como os estados do Espírito Santo e do Piauí pegaram esses 5 eixos e transformaram, sabe, em suor, prática e rotina. Casos de sucesso
práticos. Vamos começar pelo Espírito Santo. Lá, houve uma ação integrada da SEDU, que é a Secretaria de Educação, com a Fundação de Amparo à Pesquisa Local, a FAPES. Uma união de forças importante. E eles criaram o que batizaram de RPS, que são as Rotinas Pedagógicas Escolares. Assim, esses são materiais estruturados de altíssima qualidade e o interessante lá no Espírito Santo é a cadência da implementação. Como assim a cadência? Eles não jogaram essa novidade no colo de todo mundo de uma vez, gerando estresse. Foi gradual, então. Eles começaram testando pelo ensino médio lá em 2024, o retorno foi tão significativo e os resultados foram tão bons que agora, em 2025, eles expandiram os materiais. Descendo para as outras séries? Descendo até o 5º ano do ensino fundamental. E o que eu achei mais inteligente lendo sobre o Espírito Santo é que não é uma rua de mão única. Todo esse material fica online. Sim, acessível para a rede inteira. E existem formulários de feedback para que os professores lá na ponta da linha sugiram melhorias e ajustes o tempo todo. Isso é crucial. Não tratam o professor como um robô que apenas lê um script de telemarketing, né? Exatamente. Ele é coautor. Com certeza, mas sendo o que realmente me fez parar para pensar no caso do Espírito Santo foi a jogada do protagonismo estudantil. Eles criaram a figura dos jovens acolhedores. Uma ideia fantástica. O que é isso na prática? São os próprios alunos monitorando como os colegas de turma estão. Exatamente. Identificando quem está ficando para trás na matéria ou quem está desanimado, cabisbaixo, além da presença desses jovens em conselhos de líderes escolares. O que amarra perfeitamente com aquele nosso terceiro eixo, lembra? Do suporte emocional. Verdade. Como isso funciona no dia a dia? Olha, as dinâmicas sociais da adolescência são quase invisíveis para a maioria dos adultos, até mesmo para os professores. É um mundo à parte. Um jovem de 16 anos consegue perceber o desengajamento de um colega de turma semanas antes de só aparecer como uma nota vermelha na planilha do professor. Eles separam num olhar diferente, numa ausência no intervalo. Exatamente. Quando o Estado fomenta e oficializa esses jovens acolhedores, ele está criando uma rede de proteção horizontal extremamente poderosa. E o adolescente costuma ouvir mais o amigo do que a diretora, né? Muito mais. O aluno vulnerável muitas vezes aceita a ajuda de um par, de um igual, muito antes de aceitar a intervenção de uma figura de autoridade. Brilhante, uma sacada muito simples e genial. Muito eficaz. Agora, vamos virar o mapa e olhar para o Nordeste. Porque a estratégia lá do Piauí foi por um caminho fascinante, focando pesadamente na figura do professor. O capital humano da escola. Eles criaram o intercâmbio de boas práticas. E olha só como funciona. Eles pegam os professores que tiram as melhores notas nas avaliações do Estado. Os chamados professores de excelência. Isso. E transformam esses profissionais em mentores. Cada mentor fica responsável por um grupo de cerca de 20 colegas da rede. Colegas que ensinam português e matemática, principalmente? Exato. E a grande sacada que eu acho que muda tudo é que o governo do estado paga bolsas de incentivo financeiro tanto para quem atua como mentor quanto para quem participa das reuniões semanais de mentoria. Tem um reconhecimento financeiro real pelo tempo investido. Sim. Ah, e tem a parte high-tech da coisa no Piauí também. Eles fizeram uma parceria gigante com o Google para usar quizzes e avaliações gamificadas. A tecnologia entrando forte. Testaram num projeto e aí expandiram esses jogos educacionais para toda a rede agora em 2025. É um desenho institucional formidável, sabe, para quebrar o isolamento do professor? Mas espera aí, deixa eu ser um pouco cínica aqui. Pode ser. Olhando de fora para esse modelo do Piauí, o que realmente está salvando a pátria ali? Como assim? É a gamificação tecnológica, o brilho de usar os quizzes coloridos do Google em sala de aula chamando a atenção dos jovens? Ou é o fato puro e simples de que finalmente estão colocando dinheiro no bolso do professor através dessas bolsas de mentoria? O que move o ponteiro de verdade na aprendizagem? É a combinação das duas coisas, mas com uma hierarquia muito clara nessa equação. Qual hierarquia? A tecnologia por si só, abandonada na sala, não ensina ninguém. É só um tablet caro. Exato. Um quiz gamificado do Google é uma ferramenta fantástica de diagnóstico. Ele engaja o aluno moderno que gosta de jogos e acende a luz vermelha no painel do professor, mostrando tipo, atenção, a Maria não sabe regra de 3.
O sistema avisa onde está o buraco. Sim, mas o quiz não constrói a ponte sobre esse buraco. Quem faz a ponte, quem ensina de fato, é o humano qualificado. Certo, então a tecnologia é o alarme de incêndio, o professor é o bombeiro. Exatamente isso. O grande mérito do Piauí é reconhecer que esse bombeiro muitas vezes trabalha isolado em sua sala, enfrentando as chamas sozinho, Sem conseguir trocar ideia com ninguém. sem tempo para respirar. Quando você cria uma mentoria que é subsidiada financeiramente, você valoriza esse capital humano Você dá motivo para eles se reunirem. e permite que a sabedoria adquirida na trincheira seja compartilhada. O professor mais experiente senta e ajuda os outros 20 a pensarem, ok, o Google nos mostrou o problema no gráfico. Agora, como a gente ensina essa regra de 3 na prática, amanhã de manhã? Ah, a solução pedagógica vem do humano. É o humano que realiza a recomposição. A tecnologia só entrega um mapa para ele não se perder. Isso nos leva a uma constatação que o boletim levanta e que me deixou com a pulga atrás da orelha. Vamos lá. Pensa bem, toda essa mega infraestrutura, os decretos, as bolsas de mentoria, os 5 eixos, a parceria com o Google, tudo isso foi montado como uma verdadeira operação de guerra para apagar o incêndio monumental da Covid-19. Uma mobilização sem precedentes. Mas a pandemia, pelo menos na sua fase aguda de fechar escolas no mundo todo, passou. Graças a Deus. O que vai acontecer com essa estrutura toda quando esse incêndio for totalmente extinto e essa geração mais afetada se formar no ensino médio? É uma boa pergunta. Eles vão desmontar o circo todo. É o que costuma acontecer com políticas emergenciais no Brasil, né? Pois é, mas o documento argumenta enfaticamente que não deve ser assim. O grande salto conceitual aqui é entender que as políticas de recomposição, mesmo tendo nascido de uma crise sem precedentes, Elas precisam ficar. elas precisam virar uma engrenagem fixa das redes de ensino, para sempre. Porque, pensando bem, as disrupções não acabaram, né? Longe disso. Pode não ser um vírus global desconhecido no mês que vem, mas pode ser uma tragédia climática que alaga uma cidade inteira no sul do país e fecha as escolas por 2 meses. Como infelizmente a gente já viu acontecer. Ou um surto local de alguma doença infecciosa. Ou problemas graves de infraestrutura que interditam um prédio. A perda de aprendizagem é uma constante. Ela acontece em diferentes escalas todos os anos. Perfeitamente. Quando o Estado mantém os ciclos de avaliação formativa vivos, os materiais de rotina atualizados, a mentoria entre professores sendo paga, O sistema fica vacinado. o sistema educacional ganha algo que nunca teve na nossa história: agilidade sistêmica. Se uma escola fecha por conta de enchentes por 30 dias, a rede não entra em pânico total. Porque o protocolo de recomposição já existe na gaveta. Não só na gaveta, já está rodando. A engrenagem de identificar a lacuna e reconstruir o conhecimento já está lubrificada e pronta para atuar no momento que os alunos voltarem. Então, o que tudo isso significa se a gente der um passo para trás e olhar o quadro inteiro? Basicamente, o Brasil sofreu um trauma sanitário global avassalador e construir quase por acidente um amortecedor de crises permanente para a educação pública. É isso. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza do progresso em políticas públicas. Que questão? Na história mundial, crises massivas costumam atuar como aceleradores de inovações que já estavam muito atrasadas. A água bateu no queixo. Exato. O abismo na nossa educação não surgiu com a pandemia. Ele sempre esteve lá, escondido atrás de aprovações automáticas. É verdade. O que a pandemia fez foi colocar um holofote de estádio em cima desse abismo, tornando absolutamente impossível fingir que o modelo antigo de apenas recuperar a nota ali no final de novembro resolvia o problema real de quem não sabia ler direito. E esse amortecedor que foi construído agora com a recomposição. É, na verdade, a fundação que sempre faltou para o nosso sistema. Muito forte isso. Bom, vamos fazer uma recapitulação rápida do vasto território que cobrimos hoje nesta imersão. Muita coisa. Começamos entendendo o choque de realidade que os números oficiais do SAEB de 2023 trouxeram, provando por A mais B que o ensino remoto deixou um buraco profundo nas habilidades mais básicas, especialmente na galera do ensino médio. Confirmando o que se via na prática. Depois navegamos por essa virada de chave crucial na mentalidade educacional, sair da ilusão de que basta uma aulinha extra de recuperação para focar na recomposição pesada. Que é ir lá e filmar os rolos de filme que os alunos nunca chegaram a assistir.
Nossa analogia do cinema. Em seguida, analisamos os 5 eixos estruturantes do Pacto Nacional e, mais do que isso, vimos como a teoria vira prática de forma brilhante nos estados. A parte mais importante. Vimos os jovens acolhedores e os materiais ágeis lá no Espírito Santo e vimos o Piauí apostando alto na união entre o incentivo financeiro para a mentoria humana e a eficiência do mapeamento tecnológico com o Google. Olha, é fundamental que quem nos acompanha agora perceba que este não é, de forma alguma, um debate restrito a diretores de escola ou pedagogos. Afeta todo mundo, né? O sucesso absoluto ou o fracasso dessa recomposição vai ditar a realidade econômica e social do nosso país na próxima década. Como assim? Essa geração que está sentada nas carteiras das escolas hoje é a base da nossa futura força de trabalho. Eles formarão a capacidade de pensamento crítico da nossa sociedade civil. Observar como um país consegue sair do negacionismo do problema ou da paralisia total para criar uma política sistêmica tão robusta. É um baita case de estudo. É uma aula magna sobre como instituições sobrevivem e gerenciam disrupções em larga escala. O que nos deixa com um último ponto de interrogação, uma provocação para o nosso público pensar enquanto o fone de ouvido é desligado daqui a pouco. Qual seria? Hoje o nosso foco foi entender as estratégias elaboradas para salvar as fundações intelectuais de milhões de adolescentes nas escolas. Certo. Mas e se a gente tivesse a ousadia de pegar esse conceito rigoroso de recomposição, essa ideia bem trabalhosa de parar, avaliar o estrago real e construir as fundações que faltam do zero, em vez de só botar um band-aid por cima e aplicasse isso em outras esferas da nossa sociedade? Interessante. Pensa na saúde pública, por exemplo. Como seria uma recomposição do bem-estar mental coletivo, em vez de apenas o sistema receitar medicamentos em massa para anestesiar sintomas isolados da população? Uma recomposição da base da saúde. Exato. Ou no mundo corporativo, nas empresas, onde equipes inteiras são cobradas por metas agressivas de inovação tecnológica, mas nunca receberam o treinamento básico de base para sequer operar as novas ferramentas de inteligência artificial. Exigem o telhado, mas não deram os tijolos da parede. Perfeito. No fim das contas, se olharmos com total honestidade para o espelho, quantos rolos de filme continuam faltando nas nossas próprias vidas e nas nossas rotinas no mundo pós-pandemia? Muitos, imagino. Aqueles buracos estruturais na nossa própria carreira, aquelas perdas emocionais que a gente nunca recompôs de verdade, mas que a gente apenas sorri e finge que já assistiu para não ter que parar o filme no meio do cinema lotado, fica profunda reflexão para cada um de nós tentar responder. Excelente provocação.